Saudações a todos que acompanham aqui o canal do Conde na TV, no canal do Conde na internet. Depois essa entrevista também será divulgada para a TV 247. Eu vou dizer para vocês, hoje estou aqui com o Marcelo Dias, que é dirigente do Movimento Negro Unificado, e ele vai explicar para a gente como é que é o trabalho dele. A gente está com um pequeno probleminha de áudio no meu áudio, que vai dar um eco aí na transmissão, mas não vai ter problema com o áudio do Marcelo Dias. Marcelo Dias, meu querido, daqui a pouco eu vou dizer aqui, fazer a sua apresentação formal. Primeiro, eu quero dar saudações democráticas a você e agradecer imensamente a sua generosidade em nos conceder uma entrevista. Tudo bem? É um prazer falar com você, camarada. Estamos aqui à disposição na luta contra o racismo. Marcelo Dias, deixa eu falar para vocês, né? Ele é dirigente nacional do MNU, Movimento Negro Unificado, ex-presidente estadual do PT do Rio de Janeiro, 1991-92, ex-vice-presidente da CUT do Rio de Janeiro, anos de 89 e 90, deputado estadual de 91 a 99, presidente do metrô Rio Trilhos, em 2002, superintendente estadual de promoção de igualdade racial, entre 2011 e 2014, membro da Frente de Juristas Negras e Negros do Estado do Rio de Janeiro e membro da Frente Democrática da Advocacia. Marcelo Dias, conta para a gente um pouquinho como é que é o seu trabalho no MNU, como é que você concebe aí suas ações no Rio de Janeiro, pelo Brasil, em defesa aí das comunidades negras e contra o racismo no Brasil. O MNU, camarada Conde, é uma entidade que está presente no Brasil há 40 anos. Nós fomos fundados em cima de dois fatos terríveis que aconteceu em São Paulo, em 1978, em plena ditadura militar. Foi a morte de um jovem chamado Robson da Luz, acusado pela polícia militar de ter furtado frutas numa feira livre e foi assassinado pela polícia militar. Nada diferente do que acontece há 500 anos com a juventude negra nesse país: assassinato, violação de direitos, extermínio da nossa juventude. E o outro fato foi que o Clube Tietê de São Paulo barrou a entrada de 4 jovens negros. Então, vários militantes, negros e não negros, do Brasil todo, principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, se reuniram em São Paulo e lançaram o movimento unificado contra a discriminação racial. E a militância negra de esquerda socialista queria dar ênfase na questão negra, porque nós entendíamos na época que o racismo, ao contrário do que a ditadura militar propagava pelo mundo, que o Brasil era uma democracia racial, onde os índios, os negros e os brancos conviviam harmonicamente, nós dizíamos que não, que aqui existia racismo, que aqui existia extermínio, que aqui existia feminicídio contra as mulheres negras. Na década de 70, houve uma grande campanha pela esterilização das mulheres negras, inclusive com apoio de ONGs internacionais, principalmente ONGs financiada pelo imperialismo americano, e nós denunciávamos tudo isso, contrariando a ideologia, a propagação que a ditadura militar fazia no Brasil e no afora. E essa negrada de esquerda revolucionária saiu vitoriosa na sua concepção de movimento, e nós passamos a nos chamar Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Alguns setores não satisfeitos com essa denominação saíram,
e nós acabamos, em menos de 2 anos, virando o Movimento Negro Unificado, uma organização negra que luta contra o sistema capitalista, porque nós temos a concepção de Malcolm X, que aonde há capitalismo, há o racismo, e nós entendemos que para construirmos uma sociedade sem racismo, uma verdadeira democracia racial, nós precisamos derrubar o capitalismo, derrubar o imperialismo e construir uma nova sociedade. Uma sociedade socialista, humanitária, democrática, que respeite profundamente a diversidade do povo brasileiro, que respeite a comunidade LGBTI, principalmente a comunidade LGBTI negra, que é a mais oprimida e sofre a maior violência por ser LGBT e serem negros. A violência contra a mulher negra nos últimos 10 anos cresceu 54%, enquanto diminuiu em cerca de 25% a violência contra a mulher branca. De cada 3 jovens negros assassinados nesse país, 2 são negros. 2/3 dos jovens assassinados estão na favela, estão nas periferias, estão nas quebradas. Então, há um verdadeiro extermínio da juventude negra. Isso não é figura de retórica. Existe Abdias do Nascimento, desde a década de 50, já escrevia que no Brasil existe um genocídio do povo negro. Então, essa entidade do movimento negro, anticapitalista, anti-imperialista, que tem uma profunda relação com a África, que apoiou a luta de libertação de Nelson Mandela, que ficou 27 anos nos cárceres do regime racista, do regime do apartheid. Essa entidade que ainda hoje faz uma campanha pela libertação de Mumia Abu-Jamal, que está há mais de 40 anos na prisão dos Estados Unidos, um militante do Partido Pantera Negra, acusado na década de 1980 de ter assassinado um policial branco, e há provas concretas de que não foi Mumia Abu-Jamal que matou aquele policial. Nós, do Movimento Negro Unificado, fazemos essa campanha internacionalista pela libertação de Mumia Abu-Jamal. Então, nós temos uma concepção de que nós não somos os únicos, não somos os donos da verdade, mas nós precisamos dizer para a esquerda, principalmente para a esquerda branca, que diz lutar pela construção de uma nova sociedade, pela construção de um novo projeto de sociedade, que esse projeto de sociedade não será completo, esse projeto de sociedade não será libertário se nós, militantes da comunidade negra, nós, militantes do movimento negro, não formos protagonista da luta de libertação da classe trabalhadora do Brasil, do povo trabalhador do Brasil. Então, o que nós reivindicamos não é uma primazia da luta contra o racismo. O que nós reivindicamos não é uma primazia da luta pelo socialismo. O que nós falamos para os nossos irmãos e irmãs brancas, que ou nós somos protagonistas, somos parceiros na luta contra o fascismo, contra a extrema-direita que está presente hoje na nossa sociedade, ou a libertação será uma caricatura de libertação, não será uma libertação verdadeira do nosso povo, porque nós somos maioria, de acordo com o IBGE, somos 54%, somos militantes históricos da luta contra a opressão. Você sabe, camarada Conde, que a Comissão da Verdade da ditadura
fez um levantamento sobre os mortos e desaparecidos, e lá, nos relatórios, apareceu que nós tínhamos dezenas e dezenas de militantes negros e negras que foram assassinados, foram torturados, foram exilados pela ditadura militar, mas a história dessa militância negra que pegou em armas contra a ditadura militar não aparece nos livros. A luta contra a ditadura, finalizando essa primeira parte, parece que foi uma luta somente da esquerda branca, somente dos partidos clandestinos dirigidos por brancos e brancas. Mas Marighella era filho de uma negra. Oswaldão, que foi morto na guerrilha do Araguaia, era um grande dirigente negro. Eucenira e muitos outros homens e mulheres que atravessaram o Atlântico de África até o Brasil, pegaram em armas para lutar contra a ditadura militar, e nós temos que honrar a memória desses homens e dessas mulheres descendentes, filho da mãe África. Muito forte tudo que você está falando, Marcelo Dias. Se permanecer, antes só de eu fazer a intervenção aqui, se permanecer o eco, não sei se você teria um fone de ouvido aí fácil. Se quiser, pode ajudar. Senão, eu vou falar bem menos hoje, porque a gente está ao vivo aqui, evidentemente. E eu peço desculpa para o pessoal que está acompanhando aqui no canal do Conde o eco residual que vai ter na minha voz. A primeira coisa que eu queria perguntar para você, Marcelo, a gente acabou de ver uma notícia de uma intervenção direta do Bolsonaro numa campanha do Banco do Brasil que tinha aí por grande foco a diversidade. Eram negros e negras na campanha do Banco do Brasil, que são, segundo informações, o público que o banco deseja, né, agregar e conquistar. Ele proibiu isso. Ele proibiu a campanha em função, aparentemente, dessa diversidade que estava ali posta, racial. Como é que você vê o Bolsonaro hoje? Mais um problema... Não é a primeira vez que o presidente Bolsonaro toma atitudes contra a população. Que deu um pequeno... Sua imagem sumiu aqui da minha tela. Não, deu uma pequena oscilação. Agora voltou, querido. Pode continuar. Reformula para a gente, por favor. Voltou a tua imagem. Voltou a tua imagem. Posso continuar? Pode. Não é a primeira vez que a gente vê o presidente Bolsonaro tomar atitudes contra a população negra. Eu me lembro que há pouco tempo atrás ele deu uma declaração de que o filho dele, por ser bem criado, jamais iria ter uma relação com a Preta Gil, por exemplo, por ela ser lésbica. Ele esteve no Clube Hebraica, um clube da comunidade judaica, aqui no Rio de Janeiro, e disse que os quilombolas, que é uma comunidade negra rural do campo, os quilombolas se pesava em arroubas. Nós estamos vendo uma ação de parlamentares do PSL para revogar as leis de cotas raciais nas universidades e no serviço público. Então, há todo um retrocesso de uma luta que nós, do ponto de vista contemporâneo, desde a Constituição de 88, que nós, do movimento negro, tivemos vitórias extraordinárias. Consignamos na Constituição Federal, no artigo 5º da Constituição,
que racismo é crime inafiançável. Nós cravamos na Constituição a compreensão da diversidade cultural do povo brasileiro, da contribuição dos negros na cultura, na culinária, principalmente nas religiões professada pelos nossos antepassados. Lá na Constituição, nas disposições transitórias, no artigo 68, está o reconhecimento das comunidades negras quilombolas. Tudo isso está em perigo frente a esse governo de extrema-direita, esse governo dirigido por alguém que tem uma concepção fascista, uma concepção de alinhamento automático com Trump nos Estados Unidos, com Netanyahu em Israel, com tudo que há de mais retrógrado e mais reacionário ao redor do globo. Então, essa medida inédita de um presidente chegar ao nível de intervir numa campanha publicitária de um banco que é do povo trabalhador, o Banco do Brasil, é uma demonstração cabal, é uma demonstração cristalina do que o povo negro espera desse governo se nós não estivermos organizados com todos os setores de esquerda, socialista, antifascista, para derrotar essa política do atraso, do fundamentalismo religioso, essa política antifeminista, anti a luta LGBT, antirracista, essa luta anti o povo negro. Marcelo Dias, agora acho que regularizou o som, muito eficiente aí a sua equipe, já chegou o fone de ouvido para você aí, agradeço aí, acho que agora vai ficar bom isso. Muito obrigado. O seu discurso é extremamente forte, importante nesse momento para a gente entender o que está acontecendo no Brasil. Eu queria perguntar para você o seguinte, está me ouvindo, Marcelo? Melhorou. Esse fone que entrou agora é bem melhor. Está ótimo. Tudo bem. Eu queria que você fizesse uma comparação, já que você falou em Malcolm X, falou no Múmia, como é que é o sobrenome dele? Múmia Abu Jamal. Abu Jamal, está preso há 40 anos, essa questão dos Pantera Negras, a formação do povo brasileiro, se comparada com o americano, a questão dos negros africanos é bem diferente, né? Lá, nós, aqui no Brasil, os negros são maioria, nos Estados Unidos não, mas eles têm já tiveram um presidente negro, porque eles têm uma organização social muito mais poderosa, são mais coesos, a meu ver. Eu queria que você explicasse isso para a gente. Quais são as diferenças fundamentais e se você leva em consideração essa autoafirmação do povo negro americano dos Estados Unidos? A luta dos negros americanos na década de 50, com Rosa Parks se recusando a se levantar do ônibus para um homem branco sentar, o que gerou uma campanha de boicote dos negros americanos por um ano, boicotando os ônibus e levando as empresas quase à falência, se transformando numa luta vitoriosa, numa luta que deflagrou a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos na década de 60 do século passado, a criação do Panteras Negras, o surgimento de Malcolm X, de Luther King e de outros grandes líderes, homens e mulheres, Angela Davis, que foi presa, teve que fugir para os Estados Unidos, enfrentou o tribunal americano. Então, toda aquela luta, a luta Black is Beautiful, aquela luta inspirou a juventude negra nos Estados Unidos. A luta contra o apartheid, que em 1976 foi quando eu me despertei com 15 anos de idade para a questão racial, quando eu li no Jornal do Brasil o massacre que o regime do apartheid perpetrou contra a juventude na África do Sul.
porque a África do Sul é um país que tem 11 línguas oficiais. O Xhosa de Mandela, o Zulu, o Ndebele, o Afrikaner dos holandeses e ingleses e o próprio inglês. E o regime do apartheid, dirigido pelo Partido Nacional, são os Afrikaners, queriam ensinar o Afrikaner para as crianças negras, a língua materna e os Afrikaners. E o que as nossas crianças queriam? Queriam aprender o inglês, porque ela aprendendo inglês, ela podia ir para a Zâmbia, que é vizinho à África do Sul, podia ir para a Rodésia, que hoje é o Zimbábue, vizinho à África do Sul, podia ir para a Nigéria, para a Inglaterra, para os Estados Unidos. E o Afrikaner, eles iam ficar presos, enclausurados ali na África do Sul. Então, e mais de 1.000 jovens entre 14 e 17 anos foram assassinados pelo exército da África do Sul. O que a luta dos negros da África do Sul e a luta dos negros norte-americanos nos ensina? Nos ensina que nós não podemos fazer comparações fáceis com o Brasil. Por quê? Porque aqui a classe dominante foi extremamente vitoriosa no seu projeto de sociedade. Porque aqui no Brasil, com exceção de 2 ou 3 leis, nós não tivemos um regime de segregação racial oficial como teve na África do Sul e nos Estados Unidos. Nós tivemos uma lei aqui, na época colonial, Conte, que proibia negros e leprosos a frequentar a escola. Por isso, um dos maiores abolicionistas do Brasil, um homem negro chamado Luiz Gama, filho de uma negra muçulmana que sabia ler em árabe, porque os negros malês na Bahia liam em árabe, porque o Alcorão não pode ser traduzido. Então, em 1835, a revolta dos malês na Bahia colocou em polvorosa o regime colonial, porque os malês conheciam a revolta vitoriosa dos negros haitianos. Os negros haitianos, os africanos escravizados no Haiti, derrotaram o exército mais poderoso do mundo na época, o exército de Napoleão, o exército francês. Por isso, pagam até hoje pelaquela ousadia. Voltando aos Estados Unidos, a essa comparação. Lá, os negros tiveram que se organizar na marra, porque as praias eram segregadas. O negro não podia frequentar a praia que os brancos frequentavam. Os negros não podiam frequentar as escolas que os brancos frequentavam, os hospitais, os restaurantes, os bares. E nosso povo negro americano teve que se virar, teve que construir as suas escolas, teve que construir os seus hospitais. Então, é uma outra concepção de mundo. Aqui não. Aqui no Brasil, é muito forte, mas eu preciso falar. Os colonizadores portugueses estruparam as nossas mulheres negras, estruparam as nossas africanas. O nosso país é miscigenado, Conte, não é fruto do amor entre negros e brancos, não é fruto do amor entre etnias diferentes. Nosso povo é miscigenado fruto da violência sexual que os colonizadores brancos impuseram às mulheres negras. Uma vez eu fui em Minas Gerais, estava conversando com uma dirigente nacional do MNU e falava para ela como tem aqui em Belo Horizonte, tem negros da pele clara, muito mais do que no Rio de Janeiro, e ela falava que o estado de Minas foi um dos estados onde houve mais estupro das mulheres negras. Então, aqui, o branco bate no teu ombro, bebe cerveja com você,
diz que é teu amigo, mas não deixa você subir de função na empresa que eles dirigem. Não deixa os jovens negros, não deixava até há 12, 13, 14 anos atrás, os jovens negros chegarem nas universidades. Eu, na década de 70 e 80, eu comecei a minha militância muito novo, eu ia na UERJ assistir às palestras da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e eu via nos pátios, Conde, os carrões dos alunos, os alunos brancos de classe média e de classe média alta, que frequentavam a universidade pública, que não abria espaço para a nossa juventude negra. E foi graças às políticas de ação afirmativa do governo Lula, foi graças à política de ação afirmativa, o ProUni, o FIES, que nós colocamos de 2003, quando o presidente Lula chegou. Me perdoe se estou falando do governo Lula, não estamos aqui para fazer proselitismo, mas de 2003 até 2014, até 2016, quando houve o golpe parlamentar, entrou mais jovens negros nas universidades no Brasil do que janeiro de 1889, de 1889, quando foi proclamada a República, até o dia 31 de dezembro de 2002, quando Fernando Henrique deixou de ser presidente. Então, a nossa luta aqui é uma luta muito difícil, muita gente faz a comparação, mas os negros americanos são 12% da população e tem empresas, tem bancos, tem hospitais, tiveram generais, Colin Powell, Condoleezza Rice, na cúpula das Forças Armadas, e vocês aqui são minoria, são uma grande maioria e não conseguem chegar lá, porque o nosso povo, Conte, foi iludido, se colocou na nossa concepção de que aqui é uma democracia racial. E a luta do movimento negro para mudar essa concepção de 500 anos é muito difícil, mas nós estamos avançando. Marcelo Dias, eu quero dizer o seguinte, eu invoquei a comparação com os Estados Unidos justamente para você explicar essa diferença, né? Essa diferença de concepção de mundo, né? Lá eles tiveram que criar realmente quase que uma nação paralela, né? Exatamente. As suas políticas dentro da sua cultura de afirmação, e isso começou muito mais precocemente que no Brasil, como você bem ressaltou, esse dado, né, de quase todo o período do Brasil anterior a 2003, né, você tem um investimento em educação e uma massificação democrática da educação, como você bem colocou aí com os programas do ProUni, Pronatec, foram desenvolvidos aí durante os governos Lula. Deixa eu só ler aqui alguns comentários dos internautas que estão nos acompanhando. Querido Marcelo Dias, a Tinelli Jun, esquerda brasileira, sempre negando a importância do MNU. Talvez você possa falar um pouquinho para a gente sobre isso daqui a pouco. Verônica Vidal, boa tarde, Conde, boa tarde a todos da live de Niterói, Reduto dos Minions. Marildo Jardim, quanta luta, obrigado por vocês que nunca desistem. Às vezes fica difícil, mas a gente reage e volta. Essa entrevista vai ter uma repercussão muito grande, porque o Marcelo Dias é uma grande liderança aqui no país. Daniela dizendo aqui, a questão a Tinelli Jun é porque não há divulgação. Nunca tinha ouvido falar sobre esse movimento, nem na escola ouvi falar de Marighella. Olha só que importante também esse comentário da Daniela Santos, Marcelo Dias. Deixa eu ver se tem mais algum aqui, depois eu volto para ler. Se vocês quiserem fazer perguntas para o Marcelo Dias, eu lerei aqui na sequência para vocês. A Tinelli junto dizendo, né? Angela Davis considera o movimento das mulheres negras brasileiras o mais importante dos dias de hoje. Jamila Ribeiro recebeu homenagem na França como ativista e personalidade do amanhã. Aí eu quero fazer uma pergunta, Marcelo, na seguinte direção. Eu acho que há uma efervescência hoje, realmente, no Brasil, do movimento negro, de várias tendências, porque existem várias tendências no Brasil, inclusive a questão também da mulher. Como é que você vê esse panorama hoje de resistência e de afirmação dos negros no Brasil? Nós estamos avançando. Eu digo e repito,
O movimento negro unificado não é o único nem o principal movimento de resistência negra no nosso país. Nós temos aqui no Rio de Janeiro um movimento de resgate da história do povo negro, ali onde foi construído a linha do VLT, onde é chamada, no passado foi a Rua Larga. Nós intervimos, construímos aqui um coletivo chamado Pequena África, que tem umas 7 ou 8 entidades do movimento negro que lutou para que as estações do VLT tivessem os nomes de personalidades da população negra. Nós estamos construindo em todo o Brasil um movimento de unificação chamado Convergência Negra. Lá está o Movimento Negro Unificado, a UNEGRO, os agentes pastorais negros, a CONEM, o SEM, várias entidades negras nacionais. Nós não pretendemos ser o único e o único que detém uma verdade absoluta. E mais do que o mais importante de tudo isso, Conte, é a juventude negra. Dá gosto. É orgulho para nós irmos no Parque de Madureira, aqui no Rio de Janeiro, irmos na praia e ver a nossa juventude negra com o seu cabelo crespo, mostrando o orgulho da sua cor, o orgulho do seu cabelo, do seu nariz, do seu lábio, o orgulho de ser descendente de africano. Isso é fruto de uma luta que veio lá de trás, com a Frente Negra Brasileira na década de 30, a luta de Abdias, de Lélia, a luta dos Panteras Negras, a luta contemporânea do MNU, da UNEGRO e de várias organizações. A luta da mulher negra é uma luta extraordinária. Eu tenho orgulho de pertencer a uma organização que, a nível nacional, tem não só uma coordenadora mulher, a coordenadora nacional é a companheira Ieda Leal, de Goiás, mas a nossa organização nacional tem 70% de mulheres na sua direção. 70% da direção nacional do MNU é constituída de mulheres negras. A nossa coordenadora estadual do Rio de Janeiro, a companheira Fátima Andréia, é uma pessoa que tem uma história extraordinária, camarada Conte. Ela, durante 20 anos, foi catadora de lixo no maior lixão da América Latina, que é o lixão do Jardim Gramacho, em Duque de Caxias. Essa mulher criou os seus 3 filhos catando lixo no lixão do Jardim Gramacho e hoje é a coordenadora estadual do Movimento Negro Unificado. Não existe luta negra vitoriosa sem a participação das mulheres negras. A luta das mulheres negras vem de longe e elas dizem, os nossos passos vêm de longe, vem da rainha Nzinga, em Angola, que enfrentou em igualdade de condições os colonizadores portugueses, vem de Angela Davis, de Rosa Parks, vem das negras colombianas, peruanas, das negras cubanas, haitianas, de Luísa Maim, que em 1835, repito, liderou a revolta dos malês, que se fosse vitoriosa, o Brasil não seria o que é hoje, o Brasil seria um segundo Haiti, porque nós éramos mais de 70% da população em 1835, uma população que tentaram exterminar, tentaram nos aniquilar, como aniquilaram na Argentina. Na Argentina houve escravidão. Cadê os negros argentinos? Lá a elite foi vitoriosa. Aqui a elite brasileira, Conte, cometeu um erro histórico que se arrependem até hoje. Tem documentos
escrito por eugenistas no início do século passado, documentos históricos, que dizia que no início do século XXI não teria mais negros no Brasil. E eles quase conseguiram nos exterminar na Guerra do Paraguai, que foi uma guerra de negros contra indígenas, porque, conte, o exército brasileiro, o exército argentino, o exército uruguaio eram exércitos negros. A tropa era negra, os comandantes eram brancos, e nós fomos lá, no Paraguai, para destruir uma das nações mais desenvolvidas da América do Sul. Nós fomos lá destruir os indígenas. E ali houve uma queda da população negra nesses 3 países. E aqui, no século passado, você e os estudantes já ouviram falar da revolta da vacina. Ali, nos muquiços, onde os nossos descendentes moravam, as doenças estavam nos exterminando. E a elite cometeu um erro histórico. Eles nos vacinaram. E quando eles nos vacinaram, eles não permitiram que acontecesse no Brasil o que aconteceu na Argentina. E hoje, ao invés de nós termos desaparecido, como escreveu e pregaram os eugenistas, os fascistas, nós somos 54% da população, Conte, de acordo com o IBGE. De acordo com o IBGE. Porque nós somos muito mais. Isso, perfeitamente. É por isso que eu acho que passou da hora de os movimentos negros, na sua heterogeneidade, na sua diversidade interna, também tomarem o protagonismo do processo político brasileiro. Acho que é mais do que hora. Eu vou fazer intervenções mais curtas, porque o meu áudio ainda está dando um pouquinho de eco. Queria que você comentasse para a gente que a sua fala é uma aula, né, para todos nós aqui que estamos observando, estamos escutando o Marcelo Dias. Eu queria que você falasse do sistema carcerário brasileiro, que também é um outro processo de genocídio no Brasil. Como é que você vê essa questão hoje? Há uma discussão em torno disso? Sistema carcerário. Isso. O sistema carcerário brasileiro é um sistema de controle da população negra. Cerca de 700 mil presos no Brasil. A 4ª maior população carcerária do mundo. 40%, 4 vezes 7, 28. Mais de 280 mil presos são presos provisórios. São presos que não foram julgados, que não foram condenados. A maioria esmagadora, jovens negros. Jovens entre 19 e 33, 34 anos. A guerra às drogas no nosso país, Conte, é uma guerra contra a juventude negra. O jovem Renan DJ, aqui da Penha, onde eu moro, vizinho meu, eu morei durante 29 anos na Vila Cruzeiro, onde tem o baile da Gaiola, um baile que reunia mais de 20 mil pessoas que vinham de vários estados do Brasil para esse baile. Esse jovem se entregou ontem ao sistema judiciário. Esse jovem foi condenado a 6 anos de prisão, acusado de fazer apologia ao tráfico dentro das favelas, principalmente da favela da Vila Cruzeiro. Conte, nenhuma igreja católica, nenhuma igreja evangélica, nada funciona dentro das comunidades sem ter diálogo com o poder paralelo. Essa é a realidade do Rio de Janeiro. O governo do Estado, o governo da capital, não tem nenhuma política pública para essas comunidades. Hoje de manhã, Conte, passou no Bom Dia Rio uma matéria sobre a Cidade de Deus. Há 2 dias está tendo uma intervenção policial na Cidade de Deus. Uma favela majoritariamente negra. Um território negro.
e passou uma parte da favela. Aquilo não é moradia, aquilo é chiqueiro. O povo negro está vivendo no chiqueiro. Por quê? A Prefeitura do Rio, o governo do Rio, o governo federal não tem política habitacional para aquela população. E eles são obrigados a viver naquela pocilga. Nós precisamos nos levantar contra essa exclusão. Eu tenho uma filha de 20 anos, essa que veio aqui me dar áudio. Há 7 anos atrás, ela morava em Nova Iguaçu, agora está morando comigo. Há 7 anos atrás eu levei ela para ver a árvore de Natal na Lagoa. E ela entrou no carro. Quando eu passei no túnel Rebouças, que eu entrei na Zona Sul, ela deu um grito. Eu tomei um susto, eu estava dirigindo, ela estava atrás. Sabe por que deu um grito? Por quê, Marcelo? O grito dela foi: que coisa linda, pai! Quando ela entrou na Zona Sul, ela viu aquela cidade iluminada, aquela cidade linda, e a gente tinha atravessado o túnel. Do lado de cá da Zona Norte é uma escuridão, são ruas esburacadas, são ruas sem iluminação. O nosso dinheiro, o dinheiro do povo, porque quando a gente toma uma cachaça na favela, a gente paga imposto. Quando a gente compra o cafezinho na padaria, a gente paga imposto. O nosso dinheiro, o dinheiro do povo negro, do povo favelado, vai para o orçamento da prefeitura para ser aplicado somente na Zona Sul. E a Zona Norte, a favela, a Zona Oeste, a Baixada Fluminense está abandonada. Então, a política do encarceramento é uma política do controle do corpo negro. Há 500 anos, a elite escravocrata, colonizadora e agora republicana controla o povo negro. Então, esse é um debate fundamental, extraordinário, que nós temos que fazer. Como fazer uma ação pelo desencarceramento da população negra no nosso país. O debate que a Angela Davis está fazendo. Angela Davis tem um livro sobre o desencarceramento do negro americano. E nós precisamos também debater o desencarceramento da juventude negra no nosso país. Marcelo Dias, isso significa que o racismo no Brasil é muito mais insidioso, muito mais perigoso, estrutural, né? Existe esse conceito de racismo estrutural, né? Está em todos os lugares, em todas as dimensões do trabalho, né? Como você bem colocou aí, muito pior do que a África do Sul e os Estados Unidos, em grande medida, porque é uma violência silenciosa. E ela é uma violência silenciosa e silenciada. Eu quero só colocar isso para você. Mais uma vez, eu quero te devolver perguntando, Marcelo Dias, a situação presente é bastante complicada, política no Brasil. Tem esse precedente aí do Bolsonaro proibindo uma peça de publicidade do Banco do Brasil que destacava o protagonismo dos negros. E a pergunta que eu quero te fazer tem a ver com justamente essa questão de ser a hora do negro tomar o protagonismo, mas eu queria perguntar para você se no momento em que nós tínhamos governos democráticos, se a situação era... Eu sei que a situação também não era boa para a população negra, mas você via avanços naquele momento? Foram estancados depois do golpe? Teve avanço. Teve avanço. A violência contra o povo negro, ela é tão grande, ela é tão profunda, que tudo que um governo progressista fazer a favor do povo negro é pouco. É pouco. São 350 anos de escravidão. Foram mais de 100 anos de exclusão racial. O racismo no nosso país, como você colocou muito bem, e nós temos um irmão em São Paulo, Silvio Almeida, um intelectual negro que escreveu sobre o racismo estrutural.
sobre o racismo institucional, tudo que se fizer é pouco. Poderíamos ter avançado mais. Poderíamos ter titulado as mais de 3.000 comunidades quilombolas desse país. Esse foi o grande erro dos governos progressistas. Grande erro. E eu sempre falo isso e escrevo. Nós poderíamos... A população dos quilombolas. Foi feito alguma coisa, né? Mas deveria muito pouco. Muito pouco. Frente às reivindicações da comunidade negras, rurais, pouco que quilombolas... agora quer tomar, né? Eles querem tomar dos quilombolas o que já foi também titulado. Não, esse governo é um governo de ataque. É nosso inimigo. Querem acabar com a titulação quilombola, querem invadir as terras indígenas, querem acabar com a Amazônia, querem entregar a base de Alcântara para os Estados Unidos. É um governo de inimigo. Nós temos que, ou nós derrubamos esse governo, ou eles destroem as nossas conquistas. Aqui, Marcelo, que nós, brasileiros, acho que pela primeira vez na história, conseguimos visualizar o verdadeiro inimigo brasileiro, que é o bolsonarismo, né? O grande inimigo. Talvez isso una a nação contra esse inimigo agora, né? A gente tiver um pouco de esperança. Ele foi parlamentar há 28 anos. Essa concepção sempre existiu na nossa sociedade. Sempre existiu. E eles, com apoio da mídia global, em 2016, um movimento que começou em 2013, eles botaram a cara para fora. Mas o fascismo, o integralismo na década de 30, sempre existiu. Eles não tiveram força, eles não tiveram a força que está tendo hoje. Então nós precisamos... As conquistas que nós tivemos no curto período de governo democrático popular, e eu disse aqui, mais de 150 mil jovens que entraram nas universidades, que estão se formando agora em doutores, médicos e engenheiros, e isso vai ser algo extraordinário para a luta negra. Nós precisamos de intelectuais negros. Nós precisamos de intelectuais negros, pessoas que saibam fazer uma leitura da conjuntura nacional e internacional e que apresente um programa, um projeto de sociedade do povo negro para o Brasil. Porque há 500 anos tem um projeto da elite branca para o Brasil. O racismo no nosso país ele é tão insidioso, camarada Conte, que nós não temos um prefeito de capital negro ou negra. Nós não temos um governador em 27 estados negro ou negra. Em 81 senadores, nós somos 2. No poder judiciário, o poder mais racista dos 3 poderes, os juízes têm uma concepção. Teve uma juíza, se eu não me engano, de Campinas, que quando condenou um homem branco, escreveu que ele não tinha o perfil de um criminoso. Na cabeça dessa juíza, o perfil do criminoso é o homem e a mulher negra. Esse é o poder judiciário racista, classista, que prende Rafael Braga, que condena Rafael Braga das manifestações de 2013, um jovem negro e favelado, por coincidência, meu vizinho aqui da Penha, vizinho do jovem Renan, do DJ Renan, que se entregou ontem à justiça. É uma sociedade completamente de exclusão racial. Você não conhece um banqueiro negro, você não conhece um industrial negro, você não conhece um latifundiário negro. Eu tenho um amigo que diz que essa elite, ela é burra, ela é atrasada, porque diversos estudos feitos nas universidades americanas
e nas universidades europeias diz, prova que a diversidade racial nas empresas aumenta a produtividade dessas empresas. Quantos talentos negros estão sendo exterminados pela política de apontar o fuzil para a cabeça do jovem negro na favela e atirar. Atira no menino negro que está na favela com um fuzil, com uma pistola na mão, mas passam a mão na cabeça daquele miliciano que foi pego com 117 fuzil dentro da sua casa. Condenam Rafael Braga, mas o filho da desembargadora de Goiás, que foi pego com armas pesadas e cocaína, não ficou um dia preso. Os 500 quilos de cocaína no helicóptero apreendido pela Polícia Federal em Minas Gerais não deu em nada. Mas o moleque negro que está dentro de uma favela com 5 gramas de cocaína ou com um cigarro de maconha, esse é preso, esse é condenado e esse, pior de tudo, é assassinado pelo Estado. Marcelo Dias, deixa eu trazer uma questão aqui para você, agradecer o bom público que nós estamos tendo aqui no canal do Conde. Essa entrevista vai ser reprisada depois na TV 247. Eu queria trazer o tema Lula para a gente comentar aqui alguns minutos, porque enquanto você ia dizendo, eu me lembrei da relação que o Estado brasileiro, sob Lula e Dilma também, mas sobretudo sob Lula e Celso Amorim, travou com a África. E o Lula usava a expressão reparação histórica, de investimento e de presença e de diplomacia no continente africano. E isso, acho que foi uma sinalização muito forte também para o povo brasileiro e para o movimento negro brasileiro. Eu queria que você falasse desse momento e falasse desse momento que nós estamos vivendo, e se você entende que o Lula é um preso político e que se a nossa democracia depende dessa página que deve ser virada com relação a uma prisão arbitrária política e de todos os significados, enfim, que estão ali implicados, né, nessa política que o Lula colocou em prática, como também um representante do povo sofrido e passível também de preconceito, porque o Lula é nordestino em São Paulo, né? Ele também tem preconceito. Pode falar, Guilherme. Eu não sou lulista. Não sou lulista. A honra de conhecer Lula com 22 anos de idade, quando eu tinha 22 anos de idade, porque eu estava em São Bernardo do Campo, em 1983, como delegado do Sindicato dos Metroviários, no Congresso de Fundação da Central Única dos Trabalhadores, da qual eu tive a honra de ser o vice-presidente em 1989, 1990, da CUT Estadual do Rio de Janeiro. E hoje eu faço parte da operativa da Frente Brasil Popular do Rio de Janeiro. Nos reunimos quinzenalmente na sede da Central Única dos Trabalhadores, aqui na Avenida Presidente Vargas. Eu não sou lulista, mas eu quero declarar que o Lula foi o primeiro presidente brasileiro a botar os pés no continente africano. O Lula abriu várias embaixadas no continente africano. O Lula esteve na ilha de Goré. Eu não sei se o pessoal conhece a ilha de Goré, no Senegal. Lá tem um movimento, um monumento, me perdoe, que simboliza a saída dos africanos para as Américas. E lá, Lula chorou. Lula chorou e pediu perdão à África.
Eu queria que o governo tivesse tido tempo de fazer um projeto de reparação ao continente africano. Não conseguimos esse projeto. Conseguimos as cotas, que é uma espécie de reparação às ações afirmativas. Conseguimos levar iluminação para as comunidades quilombolas de todo o Brasil. O Luz para Todos chegou nos rincões desse país, atendendo principalmente a comunidade negra rural. Nós levamos o Minha Casa Minha Vida, que precisava evidentemente de reparos, para o Brasil todo. O Minha Casa Minha Vida não chegou naquela pocilga, naquele lugar terrível da Cidade de Deus. Poderia ter chegado, e chegaria, se não tivesse havido o golpe perpetrado pelo PMDB, pelo vice-presidente, com apoio da mídia global, com apoio do fascismo, da extrema-direita. O que houve no Brasil foi um golpe parlamentar. Eu estava lendo agora uma entrevista de um cientista americano de que ele não tem dúvida de que Lula é um preso político. E esse país está conflagrado. Não em razão de nós da esquerda, que ainda não achamos o nosso rumo depois de 100 dias de governo. A pancada foi tão forte na esquerda como um todo, que nós ainda não recuperamos o rumo, que nós vamos achar brevemente. Nós vamos achar. Esse governo é uma nau sem rumo. Eles estão em guerra entre eles. Eles estão em guerra entre eles. Esse governo não tem futuro. Esse governo é um governo que é inimigo das mulheres, é inimigo da comunidade LGBT, é inimigo dos quilombolas, é inimigo dos indígenas, é inimigo do conjunto da população negra. Quer fazer uma reforma previdenciária que vai penalizar os de baixo. Eu fui num debate há 20 dias atrás e eu estava falando para o pessoal. Eu tenho 58 anos de idade. Então, eu ouvi falar no homem Garibu do Nordeste. Você ouviu falar no homem Garibu, Conde? Não ouvi falar no Garibu, não. Quero saber muito quem que é. Era pessoas tão desnutridas, que passava tanta fome, que eles não cresciam, não se desenvolviam. Essa era a realidade do nosso país na década de 60, de 70, no Nordeste, principalmente na terra de Luiz Inácio Lula da Silva. E esse homem tirou o Brasil do mapa da fome. Não sou lulista, tenho críticas profundas ao que deixou de ser feito, mas eu estou a postos. Eu estou a postos para participar de toda a manifestação, de toda a luta, usando aquilo que Malcolm X dizia, usando todas as armas possíveis para tirar Lula do seu cárcere, porque só ele, sem messianismo, não sou messiânico, mas só ele é capaz de unificar a esquerda, não só a esquerda, porque nós não vamos refazer o estrago que está sendo feito, Conte, somente com a esquerda. Eu defendo aquilo que nós estamos debatendo dentro da Frente Brasil Popular no Rio de Janeiro, uma frente ampla da esquerda, dos socialistas e dos democratas. Nós vamos ter que negociar com setores do Centrão, que estão enfrentando as coisas mais paranoicas, mais bizarras desse governo sem rumo. Nós vamos ter que criar uma frente ampla, como foi criada no Chile, como foi criada no Uruguai, para nós colocarmos esse país de pé novamente. E Lula
cumpre um papel central. A sentença do Superior Tribunal de Justiça não nos contemplou. Reduzir a pena de 12 para 8 anos não nos contemplou, porque eles não provaram a culpabilidade do presidente Lula. Nós temos que marchar e temos que dizer para o mundo, principalmente para o mundo excluído, para aqueles que Frantz Fanon chamou de deserdados da terra. Nós temos que falar para o povo boliviano, que é amigo do Lula, para o povo peruano, que é amigo do Lula, para o povo africano, que é amigo do Lula, para a diáspora africana na Europa, nas Américas, em todas as partes do mundo, que Lula é um preso político. Essa é a minha concepção, essa é a concepção da maioria do movimento negro unificado, essa é a posição da Convergência Negra, essa é a posição dos negros e negras que têm consciência de que nós não vamos acabar com a miséria da Cidade de Deus, a miséria que vive 2 milhões de seres humanos na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade que tem 6 milhões de habitantes, 2 milhões estão dentro das favelas. Nós não vamos resolver esse problema se nós não construirmos um projeto de sociedade onde nós sejamos protagonistas. E você falou algo que é muito caro ao MNU, que é a política de reparação. Nós fizemos agora, há 45 dias atrás, um seminário nacional sobre reparação aqui no Rio de Janeiro, no Sindicato dos Previdenciários, porque essa é uma política que nós desenvolvemos há anos, há décadas. Reconhecemos as políticas de ação afirmativas, mas não temos dúvida que a ação afirmativas beneficia uma minoria de qualquer etnia marginalizada, seja os malaios, que são minoria econômica na sua terra, onde os chineses dominam a economia, seja no México, no Peru, em África. Todos são negros, mas tem etnias que são dominadas por outras. Então, nós temos consciência que em sociedade multirraciais, como é o Brasil, a Colômbia, Peru, Estados Unidos, políticas de ação afirmativa é importante. Nós precisamos ter médicos, engenheiros, sociólogos, filósofos, negros e negras. Mas a grande maioria continua na miséria. Haja vista o que acontece nos Estados Unidos. Mais de 40 milhões de miseráveis, Conde. Qual é a cor? Qual é a etnia dos 40 milhões de miseráveis da nação mais rica do mundo? A ação afirmativa criou um Barack Obama, uma Michelle Obama, mas mantém 2 milhões de presidiários nos Estados Unidos. 12% da população negra, mais de 50% de presidiários negros. Essa conta não bate. Essa conta não bate. Reparação significa políticas governamentais que contemple a maioria, que os bilhões, os trilhões de reais do orçamento não seja investido nas elites desse país, mas nas comunidades carentes. Porque a única forma de pacificar o Brasil, um país que está em guerra, um país que tem, finalizando, Conde, um país que tem 62 mil mortos por ano, mais mortos do que na Síria, na Líbia e no Iraque, que estão em guerra civil. Esse país está numa guerra contra o povo negro. A única forma de pacificar e acabar com essa matança, com o genocídio do povo negro do Brasil, é uma política de reparação, de redistribuição de renda,
redistribuição dos recursos naturais e dos recursos financeiros da riqueza do Brasil, igualmente para o conjunto da nossa população. Marcelo Dias, eu tenho de dizer para você que eu estou impactado com a sua fala. Tanto eu quanto todos os internautas que estão aqui acompanhando essa entrevista. Realmente, você traz questões que são importantíssimas para a nossa compreensão daquilo que nós somos nesse momento no Brasil. E eu falei para você que ia passar rápido, né? Você vê que 1 hora já passou. A gente já está no final aqui É verdade. do nosso papo. Mas nós vamos ter de conversar de novo, viu, Marcelo? Porque muitas coisas ficaram aqui para a gente retomar. Bom, vamos fazer isso? Com certeza, estou à disposição. Está à disposição. Marcelo Dias, toda essa potência aí, também uma simpatia, um lindo sorriso aí, muito bonito. Enquanto você estava falando, eu lembro enfim, a nossa cultura, a cultura brasileira é majoritariamente negra, é Martinho da Vila, Gilberto Gil, toda a resistência também da MPB, a ditadura militar, passou pela cultura negra, pela música negra da Bahia, né? E nós somos, enfim, o Brasil é negro nesse sentido. Acho que chegou a hora, realmente, de os movimentos se unificarem. Eu acho o nome de unificado muito interessante, está na sigla desse movimento que você aí é um dos defensores, um dos dirigentes. E eu vou passar para você para fazer as considerações finais, para deixar o seu recado. Você tem muitos recados a dar. E a gente vai se encontrar de novo para conversar sobre outras questões, porque a tua fala é realmente muito, muito poderosa aqui, né, no nosso contexto atual, para a gente falar um pouco mais de governo Bolsonaro e outras coisas que não deu tempo hoje aqui, porque hoje foi uma espécie de aula inaugural do nosso glorioso, querido Marcelo. Marcelo Dias, a palavra é sua. Nós temos algumas bandeiras de luta, nós do Movimento Negro Unificado, que a gente gosta de estar sempre lembrando, porque são bandeiras de luta que é a essência do nosso movimento. Nós temos uma carta de princípio de 18 de junho de 1978. E nessa carta de princípio está lá a defesa de uma educação multirracial, que foi contemplada com a Lei 10.639/03, a primeira lei do governo Lula, para quem não sabe. A primeira lei do governo Lula. Eu tenho que admirar esse cara. Uma lei que tratou da diversidade étnica racial. Zumbi dos Palmares está lá no panteão dos heróis. E eu vim ouvir falar em Zumbi dos Palmares depois de 20 anos, Conte. Eu não li Zumbi dos Palmares nos bancos escolares. Eu li Napoleão. Eu li que Bismarck, prussiano, unificou a Alemanha. Pedro Álvares Cabral e Cristóvão Colombo nem precisa falar, né? Todos nós lemos. Mas Dandara, a mulher de Zumbi, Aqualtune, Zumbi dos Palmares, Luísa Maim, a Rainha Nzinga, o rei Tchaka, Zulu, que enfrentou com lanças na mão as armas holandesas e inglesas. Timbuktu, na África, no Mali, que tem uma das bibliotecas mais antigas do mundo. A Biblioteca de Alexandria, no Egito, o Egito Negro. Egito é uma sociedade negra. A Núbia, no Sudão, existe mais pirâmides, Conte, no Sudão do que no Egito. As pessoas só falam das pirâmides egípcias. Existe mais pirâmides no Sudão do que no Egito, mas o Sudão é negro. E eles não querem que as pessoas conheçam a história de África, a história de reis e rainhas que foram dominados
Não por ser menos inteligente, por ter menos cultura, mas foram dominados pelo poder das armas. Então, racismo é crime, reaja à violência racial, precisamos de reparação para o povo negro e precisamos construir, finalizando, Conde, um projeto político do povo negro para o Brasil. Esse projeto político, ele não é um projeto que exclui os brancos. Ele não é um projeto que exclui os judeus, os asiáticos, as outras etnias, as outras culturas. É o único projeto de uma sociedade harmônica, construída no amor. Porque os de cima já provaram que o projeto de sociedade deles é um projeto do ódio, da exclusão racial, da violência racial, do encarceramento da juventude negra. É um projeto de sociedade onde os recursos de todo o povo é aplicado aonde vive a elite branca e nada é aplicado onde vive o povo negro. Então, uma das principais tarefas que nós temos, a primeira, lutar contra o genocídio do povo negro. O genocídio do povo negro é uma realidade. Todo dia uma mulher negra é assassinada nesse país. Todo dia 3, 4, 5 jovens negros são assassinados nesse país. Então essa é a primeira tarefa do povo negro e dos seus aliados. Então, não é uma tarefa só nossa. Nós somos os protagonistas, mas nós precisamos dos nossos aliados. Dos partidos de esquerda, da Frente Povo Sem Medo, da Frente Brasil Popular. Precisamos construir a frente ampla. Primeira tarefa, contra o genocídio do povo negro. Segunda tarefa, construirmos o projeto político dos de baixo para o Brasil, para a nossa nação. E esse projeto é um projeto da maioria. É um projeto do povo negro, das mulheres, da comunidade LGBT, dos quilombolas, dos indígenas. Parafraseando um filósofo que escreveu há cerca de 200 anos atrás, que você deve conhecer, nós precisamos construir um projeto que diga em alto e bom tom e som: abaixo os de cima, acima os de baixo. Muito bom. Esse é o Marcelo Dias. Marcelo, quero te agradecer imensamente. Vamos marcar uma nova conversa, porque o pessoal gostou muito. Eu estou admirado, estou impactado em conversar com você. Grande liderança, você é um grande intelectual, representa demais, realmente, esse momento aí político e racial brasileiro. Eu quero te agradecer e vamos nos encontrar em breve. Grande Marcelo Dias, um abraço para você, meu querido. Obrigado, Conde. Foi um prazer. Daqui a pouco a gente vai fazer a live aqui. Um abraço para todos que acompanharam essa entrevista histórica aqui com o Marcelo Dias. Até a próxima. Obrigado.